Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Se você estiver escutando esse barulho, são fogos de artifício, porque aqui é um feriado dos Estados Unidos e as pessoas soltam muito fogos nessa data. É a celebração da independência dos Estados Unidos. Mas vamos ao caso de hoje. É o caso de Elizabeth Fritzi, nascida em 6 de abril de 1966. Esse caso veio na mídia em 2008 e ocorreu na cidade de Armstead, na Áustria, mas começou muito antes disso. Vamos lá. Joseph Fritzl, único filho de Joseph Fritzi e Maria Fritzi, nasceu em 9 de abril de 1935. Joseph cresceu, tornou-se um engenheiro eletricista, ganhava bem, investiu em imóveis. Em 1955 ele se casou com Rosemary, uma jovem de 17 anos. O casal teve 7 filhos, sendo 4 meninas e 3 meninos. Joseph impunha uma disciplina rígida em sua casa. Joseph batia na esposa, nos filhos. Quando Joseph chegava do trabalho, as crianças estavam brincando, tinham que parar imediatamente de brincar. Apesar da fachada rígida, ele era também um predador dos piores que eu já vi. Quando ele tinha 32 anos, 12 anos depois de casado já, ele foi preso e condenado a 18 meses de prisão por ter violado uma mulher que ele seguiu na rua. E ele recebeu uma sentença vergonhosa de 18 meses. Após cumprir, ele voltou para casa e a sua esposa o recebeu de braços abertos. Que absurdo. Tem mulher que deveria nascer sem útero. Essa é uma delas. Ele tinha obsessão com uma das filhas dele, a Elizabeth, e a mantinha sob estrita supervisão. Ele começou a construir uma masmorra, digamos assim, no porão da casa dele. Ninguém era permitido descer no local para nada, em circunstância alguma. E durou essa construção 6 anos. Elizabeth começou a trabalhar aos 16 anos como garçonete. Devido à violência doméstica na casa, ela fugiu, mas o pai a trouxe de volta e eis que quando ela completou 18 anos, ela desapareceu. A polícia disse que ela era uma mulher maior de idade, que poderia fazer o que quisesse. Então não iam fazer nada para procurá-la. E eis que chegou um bilhete escrito pela Elizabeth, dizendo que ela entrou para uma seita religiosa e que ela não voltaria mais. E a mãe não fez nada para correr atrás da filha, sabendo que a filha entrou numa seita. O pai também muito menos. Vocês logo saberão por que ele não correu. As semanas se passaram, anos se passaram, sem que tivesse nenhuma informação sobre o destino da jovem. Em 30 de agosto de 1988, Elizabeth deu à luz a Kirsten, que ela manteve. Ela teve um menino, Stefan, que vivia com ela até os 17 anos de idade. Em 29 de agosto de 1982, Elizabeth teve uma filha chamada Lisa. Mas em maio de 1993, a Rosemary, esposa do Joseph, viu na porta da casa um bebê que não parecia ter mais de 9 meses, e havia um bilhete da Elizabeth dizendo que tinha dado à luz aquele bebê, mas que não podia cuidar do bebê porque ela estava na seita religiosa, e pediu aos pais que cuidassem, e os pais adotaram aquele bebê. Em dezembro de 1994, a mesma cena se repetiu. Na porta da casa havia um bebê de 10 meses, chamada Mônica, e em seguida houve um telefonema. A Rosemary ouviu a voz de Elizabeth, que disse à mãe dela que deveria cuidar da filha dela e desligou, que ela não podia cuidar. Mas o estranho é que o telefone da família havia sido mudado recentemente, e como que a filha sabia do número. E em 1996, Elizabeth deu à luz a gêmeos, mas um faleceu. Em 1997, quando Alexandre tinha 15 meses, outro bebê foi colocado na porta do casal, o terceiro bebê. O serviço social esteve na casa deles umas 20 vezes, porque queriam saber por que tantos bebês apareciam. Mas foi confirmado pela mãe dela que a letra era da filha dela, que ela ouviu a voz da filha dela no telefone, quando ela deixou a segunda bebê. Em 16 de dezembro de 2002, Elizabeth teve o filho Félix, mas este ela manteve com ela. Então, os que foram criados pela Elizabeth foram Kirsten, Stefan e Félix. E os avós criaram Lisa, Mônica e Alexander, e ela perdeu um dos gêmeos com 3 dias de vida. 7 filhos. Dia 19 de abril de 2008, chegou no hospital uma jovem em péssimas condições. Tiveram que fazer manobras de reanimação. A jovem estava em coma, ela estava com insuficiência renal. Faltavam vários dentes, sua pele tinha um tom estranho que os médicos acharam que ela tinha algum defeito congênito.
que poderia ocorrer entre crianças em decorrência de relacionamentos entre pai e filha. Os médicos pediram para falar com a mãe da menina, mas o Joseph não conseguia dar explicações. Aí ele disse que a mãe da criança entrou em uma seita religiosa e foi embora. E a jovem era sua neta, a que ele levou para o hospital. Os médicos fizeram um apelo pela televisão pública, pedindo à mãe da jovem que entrasse em contato com a equipe médica o mais rápido possível. Eis que, devido à pressão médica, a Elizabeth foi levada ao hospital. Mas antes da Elizabeth aparecer, a polícia decidiu ir à casa dos Fritz para colher amostras de DNA de todos os membros da família, inclusive dos filhos da Elizabeth, que estavam sendo criados pelos avós, através do DNA. Eles foram capazes de identificar que o DNA das crianças correspondia também ao DNA do avô, que na realidade era pai das crianças. Já chego lá. O Joseph não se mostrou muito cooperativo para entregar uma amostra do DNA dele, ele parecia estar extremamente bravo. Aí, dia 26 de abril, devido à pressão, ele chegou ao hospital com a Elizabeth. A Elizabeth chegou ao hospital, a aparência dela era deplorável. Ela parecia doente, mas apesar dos questionamentos dos médicos, a Elizabeth não contou nada. O que estava acontecendo? Nem os 24 anos que ela estava desaparecida na suposta seita religiosa, nem os 19 que se passaram desde o nascimento da filha, Kirsten, que ainda estava ali, quase perdendo a vida. Os médicos, a situação era extremamente estranha. Era evidente que tudo aquilo ali estava errado. Isso chamou a atenção dos médicos, principalmente porque o Joseph não deixava Elizabeth um segundo sozinha. E dava para ver que havia uma tensão entre os dois. Era evidente. O hospital chamou a polícia. Parabéns para esse hospital. Na sede da polícia, ambos foram interrogados separadamente. Finalmente, a verdade veio à tona. A Elizabeth nunca esteve desaparecida. Isso mesmo. Ela nunca esteve dentro de uma seita. Ela foi mantida por 24 anos dentro do porão da sua casa, aonde ela deu à luz a 7 filhos. 7 filhos com seu próprio pai, que a violava desde quando ela tinha 18 anos. Ele a encerrou dentro daquele porão. A Elizabeth permaneceu em silêncio por horas inicialmente e não respondia às perguntas dos interrogadores, até que a certa altura ela afirmou que estava disposta a contar tudo, mas apenas se tivesse a garantia absoluta de que ela nunca mais veria o seu pai. Eles deram a garantia, mas se chocaram ao ouvir a história. A Elizabeth disse que seu pai começou a violá-la quando ela tinha 11 anos. Essa foi a razão dela, que alguns anos depois ela tentou fugir da sua casa, mas o verme a encontrou e a obrigou a voltar. O pai a abduziu aos 18 anos. E ela disse que quando ela acordou, ela estava com as mãos acorrentadas nas costas, encostada na parede, em um porão. Ela foi obrigada a escrever a carta para a família dela, falando a primeira carta, dizendo que ela fugiu para a seita, e depois da filha dela para que cuidassem. Ela passou os primeiros 9 meses amarrada a uma corda. O Joseph a visitava uma vez por dia para trazer-lhe comida e violar a adolescente. Ele deu a ela um livro médico com todas as explicações do processo de parto. Ela deu à luz a sua primeira filha, que foi um processo doloroso e complicado, tanto para ela quanto para sua filha, que se chamava Casting. Eles viviam trancados em um pequeno espaço, sem poder ver a luz do dia e com ventilação muito limitada. Em 1996, ela deu à luz aos gêmeos, Alexandre e Miguel, mas o Miguel nasceu com problemas e apesar dela ter implorado para levá-lo ao médico, Joseph não o levou e o bebê veio a falecer. Ela disse à polícia que nos primeiros 9 anos de confinamento ela tinha apenas um quarto de 37 metros quadrados, forçando-a a ficar naquele minúsculo com seus filhos, e eles viam ela sendo violada por esse infeliz. Somente após o nascimento do 4º filho, o Joseph decidiu aumentar o local um pouco. Os filhos tinham que cavar com a mão a terra, e eles levaram anos para cavar. E aí, alguns filhos ele mandou lá para o andar de cima para eles criarem. Outros ficaram com ela.
Depois que ela deu à luz a Lisa, um pouco mais de um ano depois, ela teve a Mônica, depois os gêmeos, Alexandre, e os gêmeos, somente um sobreviveu, como eu falei, e as outras crianças permaneceram com a Elizabeth. A única ligação com o mundo exterior era a visita do traste e uma televisão que ela tinha. A Elizabeth tentou tornar a vida dos seus filhos o melhor possível, apesar de estar em péssimas condições. Todos eles aprenderam a ler e escrever, mas também testemunharam que seu pai abusava com frequência da mãe na frente deles. Joseph deu a ela uma máquina de lavar roupa para que Elizabeth não tivesse que continuar lavando a mão durante 24 anos. Mas o Joseph tirava férias e ele ia com os amigos deles para a Tailândia, paraíso, onde eles exploram menores de idade. Mas como ele tinha tanta certeza que a Elizabeth não iria escapar, ele viajava e ficava por dias, semanas com os amigos dele. A mãe dela nunca desceu no andar de baixo e ela não viu a mãe por 24 anos. O Joseph começou a planejar tudo isso quando ela tinha 12 anos, foi quando ele começou a construir esse porão, essa masmorra. O Joseph foi preso. Eu já tinha ouvido falar desse caso e muito, mas eu nunca tinha ouvido a defesa do Joseph falar. E vocês vão chegar lá que eu vou acabar com ele. Todos os filhos da Elizabeth foram reunidos com ela e todos foram levados a um hospital para serem examinados e tratados. Dentro do hospital, em uma ala separada, eles ficaram 1 ano. Eles montaram um quarto escuro onde eles podiam descansar, porque eles viviam em completa quase escuridão, então os olhos precisavam acostumar à claridade. Eles passaram muito tempo em um local muito pequeno, então todos eles tinham problemas de localização espacial. O médico Berthold Kiplinger disse que a condição física da família era até melhor do que qualquer um poderia esperar, devido ter dado a eles pílulas de vitamina D. E ele instalou uma luz violeta para ajudar para as crianças não ficarem tão danificadas, vamos dizer assim. A Elizabeth e seus filhos, Stefan, 18, Félix, 5, não foram fáceis as coisas para eles. O porão tinha um código para entrar, que somente o Joseph tinha o código, e o porão tinha uma pia, um vaso sanitário e um pequeno chuveiro. 2 pequenos quartos, mas durante os primeiros 9 anos só havia esse um quarto. Então, como eu falei, eles tinham um problema de locomoção, eles não conseguiam entender o espaço, como é que era, porque você viveu muito tempo, nunca conheceu o mundo exterior, os filhos. Então, tudo isso era prejudicial para eles. Ele disse no julgamento dele porque quando ele foi perguntado, e se acontecesse alguma coisa com você? Como é que eles sairiam daquele local? Ele disse, eu coloquei um sistema que as portas poderiam abrir e fechar em determinado tempo. Gente, mas isso é mentira, porque se a Elizabeth soubesse que as portas tinham horário para abrir e fechar, ela teria fugido quando as portas podiam se abrir. Então era mentira dele. Não tinha como ela escapar de lá. Os vizinhos disseram que durante o ano eles nunca ouviram nada de estranho, que o Joseph era um homem mal-humorado, que não gostava que ninguém fosse na casa dele, muito menos ficasse observando o jardim na casa dele. O laudo psiquiátrico do Joseph afirmou a total falta de afeto na infância que lhe causava uma grande insegurança, que ao longo dos anos se escondeu por trás de um comportamento despótico, que ele tinha uma relação insana com mulheres, que ele começou a espiar mulheres pelas janelas, muito jovem, tentou uma vez violar uma outra, mas ela conseguiu fugir e ele nunca foi preso por isso. O psiquiatra afirmou que a falta de empatia do Joseph com o sofrimento o optou a fazer usar as outras pessoas, principalmente a Elizabeth, como instrumentos do seu próprio benefício, e que isso foi gerado pela falta de afeto durante a sua infância. Isso mesmo. Mas no final constatou que por meio de seu comportamento que o Joseph não sofria de nenhum problema mental. Ou seja, ele estava muito bem capaz. Então, o que aconteceu? Agora nós vamos à defesa. Gente, muita gente pergunta, né? Como é que tem advogado criminalista que defende um crime assim? Existem muitas, a gente sabe, né? Nós advogados, a gente precisa usar de umas tentativas aqui ou ali para libertar um cliente ou tal. Mas existem preceitos que você não pode passar por cima deles. Porque ali chega não é nem a base do ridículo, é a falta de profissionalismo. E foi isso que aconteceu com esse homem, com esse advogado.
Eu já chego ali na parte que ele falou, só preciso voltar aqui uma coisinha. A Rosemary, a mãe de Elizabeth, ela não pôde ser processada, visto que ela não havia provas que ela sabia do ocorrido. E os investigadores disseram que o Joseph, ele descia no porão todo dia às 9 da manhã e ele dizia à esposa e os amigos que ele estava fazendo um projeto de uma máquina que ele venderia para uma empresa muito grande. E a Rosemary estava completamente proibida de descer. E às vezes ela até passava a noite lá. A Elizabeth confirmou que ela nunca viu a mãe dela. A Elizabeth, ela teve que gravar 11 horas de vídeo para serem reproduzidos na corte, para que nem ela nem seus filhos pudessem dar testemunhos, porque a corte entendeu que isso, através dos psiquiatras, isso traria danos, talvez irreparáveis a ela e aos filhos. Então, para reduzir os danos que isso poderia ocorrer, a Elizabeth relatou por 11 horas tudo o que ele fez com ela, como era a vida dos filhos dela e todas as brutalidades que esse monstro fez com ela. Mas agora vamos à defesa desse infeliz, desse advogado. Gente, eu não sei quem que é o pior ali. O advogado dele, Rudolph Meyer. Olha o que o advogado disse, abre aspas. Eu desligo meu cérebro nacional, eu ligo meu instinto e me concentro nos olhos da pessoa. É uma tática testada e comprovada. Nas fotos que circulam do Joseph, seus olhos claros parecem diabólicos para quem já tem uma opinião tendenciosa sobre ele. Apesar dessa aparência de Jack Nixon, os primeiros 30 segundos de uma reunião são cruciais para estabelecer contato psicológico. Acredito que neste momento consegui me relacionar com o Sr. Fritz, fecha aspas. Ele disse que acredita que os olhos revelam 90% da psique de uma pessoa. E o Joseph era um homem bom. O advogado disse que, com 30 anos de experiência, uma coisa é certa: existe uma explicação para cada ato praticado por um criminoso. Na defesa do Joseph, ele disse que o que ele fez com Elizabeth foi para o bem dela. Vou repetir. O que ele fez com Elizabeth foi para o bem dela. Porque o Joseph teve um ato generoso, dando um livro sobre parto para sua filha ler, como dar à luz. Gente, isso mesmo. A defesa dele, ele era um homem bom, generoso. Deu um livro para a filha, como você faz o parto, sozinha, do filho que você foi violada pelo seu pai. Mas ele era um homem bom. E por que o ato dele prendê-la por 24 anos foi um ato bom? O objetivo de mantê-la 24 anos no porão da casa era resgatá-la da puberdade, porque ela não obedecia às regras da casa, passava as noites em bares e voltava para casa bebendo álcool e fumando. Havia tentado sair de casa em 2 ocasiões e conviveu com pessoas de nível imoral. Aí o pai, num ato generoso, resolveu prendê-la no porão. Isso mesmo. Ele dizia que as pessoas que a filha se relacionavam eram pessoas imorais. Mas o advogado, na defesa, ele era um homem de caráter. Não queria que a filha ficasse ao lado de pessoas imorais. Então ele resolveu trancafiá-la por 24 anos e praticar os atos imorais com a filha. Olha, gente, se eu tenho um homem desse na minha frente, acho que eu dou mais murro na cara do advogado do que no do Joseph. Eu chego lá, vamos lá. Ele disse que o pai a salvou de gente imoral. E o que o Joseph é, gente? E continua. O Joseph, abre aspas, privou a filha de uma vida de devassidão. Gente, a Elizabeth sequer podia pôr o pé para fora de casa. Até os 18 anos, a não ser, exceto quando ela trabalhava aos 16. Vamos supor que a moça era tudo isso. Bebia, chegava em casa tarde, madrugada, com 18 anos. Deu o direito dele privar a vida dela de 24 anos, violá-la por 24 anos e que ela tivesse 7 filhos? Que raio de defesa é essa? O advogado disse, abre aspas, era ótimo para ele ter uma segunda família no sótão.
O Joseph, ele nunca ameaçou tirar a vida da Elizabeth e dos filhos. Ela nunca tentou fugir. Fecha aspas. Gente, que raio de defesa, de moral tem um advogado desse, gente? Falar uma coisa dessa? Ela não tentou fugir. Como fugir? Não tinha. Estava dentro daquela masmorra. E o infeliz mentiu, colocou na cabeça dela e dos filhos que se eles tocassem na porta, eles levariam um eletrochoque, tudo aquilo ali, todos eles morreriam. Não tinha nem como ela pensar em tentar fugir. E ele continua dizendo o quanto Joseph era bom. Ele levou neve para os filhos uma vez experimentarem. E aí ele fechou com chave de ouro. Ele pediu para que os jurados deixassem os sentimentos de lado e deveriam se ater aos fatos. Que o Joseph queria criar uma segunda família. Porque se ele quisesse somente ter sexo, ele poderia ter isso com qualquer pessoa. Mas ele queria ter uma família. É isso mesmo. Sou advogada há 33 anos. Eu já assisti para mais de 30 mil casos de crimes na minha vida. Já participei do tribunal do júri. Já fui jurada do tribunal do júri, em muitos casos. Assisti dezenas pessoalmente de tribunal do júri. Eu nunca na minha vida eu ouvi uma defesa tão sem escrúpulos como feita por esse advogado. Você quer mentir? Você quer fazer coisa, fazer os jurados se comoverem? A gente ouve as táticas. Meu cliente estava mentalmente perturbado, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele foi abusado quando criança. Nada disso justifica, mas é uma das teses que vamos dizer que ainda é aceitável que os advogados joguem lá, sabe? Você cresceu sem o amor dos pais, e não sei o que, não sei o que. Meu cliente perdeu a cabeça, ele estava isso. Ok. Esse tipo de defesa é banal? É, mas a gente até aceita. Agora, vi dizer que ele é um homem bom, generoso, que prendeu a filha lá aos 24 anos para poupá-la da devassidão, porque não queria que a filha vivesse no meio de pessoas imorais, que de verdade ele não queria só transar com a filha dele, ele queria era ter uma família. Nossa, que coisa linda, né? Que defesa é essa? E o Joseph, infeliz, escreveu uma carta ao juiz assegurando que ele não era o monstro como estavam pintando, porque ele teve a possibilidade de tirar a vida de todos os seus filhos e não o fez. Que ele mesmo decidiu levar a filha dele para o hospital, mas ele mencionou que não tinha feito o mesmo com o gêmeo que nasceu com problemas, porque ele achava que o bebê sobreviveria. Aí o advogado pediu que o seu cliente não fosse punido, porque ele tinha problemas psiquiátricos. Olha, se o advogado dele tivesse cortado 99,9 dessas merdas que ele falou e fosse direto, meu cliente sofre de problemas psiquiátricos, apesar que eu jamais compraria essa ideia, mas seria aceitável um advogado fazer essa defesa. Agora, na minha opinião, que não é aceitável é um advogado criminal fazer uma defesa como esse homem fez. Simplesmente ele justificou por que esse homem prendeu a menina, por que ele fez 7 filhos com essa mulher. Ele justificou uma por uma. Eu acho uma vergonha. E esse infeliz está vivo desse advogado. E ele é conceituado. Eu teria vergonha de ter um advogado desse como o meu advogado. Inicialmente, impôs para ele uma sentença de 15 anos pela violação, 10 anos pela abdução, mas essas penas não poderiam somar-se, ou seja, teriam que se cumprir separadamente. Ele recebeu mais 10 anos por uma outra coisa lá. No final da conta, ele teria que cumprir 35 anos de prisão. Mas, visando que ela era maior, a promotoria contratou um psiquiatra especialista para determinar se a Elizabeth havia sofrido danos psicológicos permanentes. E aí, assim, o Joseph poderia ser acusado também de maus tratos graves. E com isso aumentaria a prisão dele para mais 20 anos. E realmente conseguiu. Em 2003, ele foi transferido para a unidade especial para delinquentes mentais de uma prisão normal. E poderá estar em liberdade condicional em 2024. Agora, gente, aqui uma coisa que não faz sentido para mim. Do dia que ele recebeu a sentença, ele teria que ir para uma prisão comum, porque não foi determinado que ele tinha problema mental. O juiz disse que ele não tinha. Mas ele foi mandado para um hospital psiquiátrico, que ficava assim na prisão.
Você vai para um hospital psiquiátrico se você foi considerado uma pessoa inimputável. Ou seja, você não era responsável por aquele crime por estar naquele exato momento sobre algum impedimento mental. Não foi o caso. Se não for o caso, por que esse infeliz foi parar no hospital psiquiátrico por anos e anos e anos, viver uma vida tranquila, somente transferido agora em 2023 para um local diferente? O quê? Os anos que ele devia passar penando dentro da prisão, ele não passou porque ele passou no hospital psiquiátrico. E o infeliz vai poder entrar em liberdade condicional em 2024, e aí nessa época ele terá 90 anos. O governo deu uma casa para Elizabeth, 4.000 euros por mês. A casa onde ela mora até o dia de hoje tem circuito fechado de câmeras de segurança para evitar que curiosos, fanáticos, jornalistas atrapalhem a vida da família. Elizabeth confrontou a mãe dela sobre a sua inação diante dos abusos que o seu pai sempre cometeu contra todos os filhos. Mas aparentemente ela e a mãe tiveram uma briga. Ela não quis a mãe dela com ela, cai fora da minha casa. Só que anos depois ela se reconciliou com a mãe. Ela acredita que a mãe não sabia que ele estava fazendo isso com ela, mas ela culpa a mãe porque a mãe passou aqueles anos todos casada com aquele homem, sabendo que aquele homem estava abusando de todos os filhos, era um homem violento. Isso é algo que ela não consegue entender. A Elizabeth, com 52 anos, encontrou o amor da vida dela, um rapaz bem jovem, o segurança dela, que, se não me falha a memória, Thomas Wagner, de 29 anos. Isso mesmo. E ela acabou tendo uma vida, vamos dizer, considerando tudo isso, normal. Não existem fotos de algumas das crianças e nem deles adultos, porque a vida deles é totalmente mantida em sigilo e eu concordo plenamente, ninguém tem que expor a foto deles por aí para saber da vida deles, o que tem feito, não. Então, alguns membros da família não têm foto. Agora, vamos à mãe. Eu acho meio estranho a mãe ficar recebendo cartas da filha, cuida desse filho, cuida daquele filho. Tudo bem que a filha telefonou para ela e disse, olha, cuida da minha filha. Mas a mãe não percebeu, gente? A mulher deu à luz a 7 filhos. Não é possível que nesses 7 filhos, dando à luz, gritando de dor, a mulher não conseguiu ouvir nada de 7 partos? Não é possível, gente. Não é possível. Eu, particularmente, acho que a mãe sabia e fechou os olhos. Como ela fechou os olhos? Quando o marido dela, casado, seguiu uma mulher na rua, entrou na casa da mulher e violou essa mulher. Ele pegou 18 anos de prisão. O que a mãe dela falava para todo mundo? Ah, que ele estava trabalhando, viajando em outros estados, em outros países, sendo que ela sabia que ele estava na prisão e ela o recebeu de braços abertos. Uma mulher dessa não deveria ter tido jamais filhos. Só por aí, pela inação dela em proteger os filhos, já prova que ele é um péssimo ser humano. Eu não chamo esse traste de mãe também, para ser bem honesto. Mesmo que a mulher não soubesse que o marido andava fazendo tudo isso com a Elizabeth. Mas e as coisas que ela permitiu que os filhos fossem submetidos? Violência física o tempo todo? Eu gostaria a opinião de vocês. Vocês acham a mãe da Elizabeth sabia? Eu tenho 50% de chance que ela sabia. E 50% talvez não. Porque o cara até viajava. As pessoas iam até na casa dele, não muitas, mas disseram que nunca ouviram nada. Eu não sei, eu gostaria da opinião de vocês. Vocês acham que a mãe sabia? Vocês acham que a mãe merece uma punição por isso? Eu acho que ela nunca deveria ter se reconciliado com a mãe dela, mas cada um, né? Então, segue a vida e ela se reconciliou com a mãe dela, e esse é o caso de hoje. Não deixe de deixar eu gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.